Pronto. Iniciando aí, né? Mais uma aula. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente viu, só relembrando aqui na aula passada, a gente viu que algumas funções, elas não têm derivada em certo ponto, então elas não são deriváveis, ou seja, não são diferenciáveis. Em especial nesses pontos como esse aqui, né? Que tem um bico. Então aqui você não tem uma reta tangente, aqui você não consegue colocar. Esse aqui também é um ponto onde você tenta colocar uma reta tangente, mas ela vai tocar invariavelmente mais de um lugar, e a reta possivelmente tangente vai ser paralela a isso aqui. A gente viu que no 90, no ângulo 90, a gente tem o problema de que a tangente não vai ter uma boa definição, porque você tem o cosseno zerando, né? Então, quando você calcula tangente de 90 graus ou tangente de π sobre 2, fica seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2, que é zero. Vai dar um problema aí. Então, no geral, uma angulação aqui que gera um ângulo de 90 graus vai dar problema em relação à tangente, né? Então, nesses pontos, no geral, quando você deriva e aplica o limite nesse ponto, a tendência é que vá para o infinito, que é um conceito do limite lá que a gente já viu que é não existir. Quando uma função tem um limite que vai para o infinito, você está dizendo que a função vai para o infinito, ela cresce infinitamente, mas o limite não existe, certo? Outro fato, outro exemplo que não existe é aqueles que oscila. Você calcula o limite pela direita dá um valor e pela esquerda dá outra. A gente viu isso. A derivada lateral, a direita e a esquerda, elas não são iguais. Aí nós vimos alguns desses exemplos, eu não vou ficar lembrando todos, e vimos que na prática a gente usa as regras de derivação para poder fazer as contas. Tipo assim, você tem lá uma operação a ser feita, e essa operação a ser feita é a derivada da função f, e a função f, de repente, ela é um produto de duas funções, ou ela é uma função que você aplica pelo limite, vai dar um certo trabalho de calcular, mas graças às regras de derivação você consegue fazer isso de forma mais fácil. Por exemplo, a gente viu que as funções do tipo polinomial x elevado a n, a derivada é só trazer o n para baixo e diminuir um expoente. Você pode fazer isso aqui por definição, só que vai dar um certo trabalhinho, vai precisar de um binômio de Newton, vai desenvolver, mas você consegue mostrar que isso aqui é a f' de x, é o limite de f de x mais t menos menos f de x sobre t quando t tende a zero. Se você aplicar f para essa função aqui, você consegue resolver. Aqui fica f de x mais t, fica x mais t elevado a n. Então aqui vai ficar o limite de x mais t elevado a n menos x elevado a n sobre t, quando t tende a zero. Aí você vai desenvolver esse polinômio aqui, que vai gerar um binômio de Newton, e você consegue colocar o t em evidência e eliminar ele. De tal forma que no final você consegue essa expressão. Aí o polinômio, no geral, é fácil, a derivada. Então, a regra da derivada para o polinômio é simples. É só descer e subtrair lá em cima. Mas existem aquelas regras que são de uma forma geral, que são de operação. Tem ali duas funções que somam, você pode pegar a soma da derivada e a derivada da soma. Pode derivar uma e derivar a outra. Você tem uma função f, mas uma função g que é derivar a soma. Você pode derivar a f e somar com a derivada da g. O produto, você vai fazer u vezes v, a derivada vai dar u vezes v' mais u' vezes v. Então você alterna, derivando o primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do primeiro vezes o segundo. Eu mais fácil colocar a derivada do primeiro vezes o v mais u vezes v'. É a mesma coisa, porque se você trocar a ordem, a mais b é b mais a, então não altera nada não, certo? Viu que o quociente ele tem uma regra um pouco parecida,
só que troca o sinal. Então, se você está dividindo o por V, a derivada é parecida. Troca o primeiro derivada do U vezes V menos U vezes V', ou seja, você troca o sinal pelo menos. Mas é o mesmo jeito, deriva o primeiro sobre vezes o segundo, primeiro vezes a derivada do segundo. E outra diferença é que embaixo você vai colocar o de baixo ao quadrado. Você pode provar essas relações todas utilizando a definição. É possível fazer essa demonstração. Mas no caso de vocês, é melhor ir para a parte prática, assim, em vez de tentar fazer essas demonstrações. Assim, a gente costuma deixar essas demonstrações mais nos cursos de matemática, onde os alunos têm que ter uma noção das demonstrações. Para vocês, acho que é mais prático passar logo para o uso dessas regras, né? Quando as funções são polinômios, por exemplo, ó, vou colocar aqui essa função u de x igual x ao quadrado mais x sobre x ao cubo mais um. A gente quer derivar, né, que é a função u' de x. Quem é essa função? Essa u, ela pode ser entendida como se fosse uma f sobre uma g. Ou seja, ela é essa daqui que eu posso chamar de f e essa outra que eu posso chamar de g. Então, pela regra do quociente, seria f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Então, vamos lá, vamos calcular esse u' de x. Só que como são polinômios, fica fácil. Você vai derivar o x ao quadrado mais x vezes a g, que é x ao cubo mais um, menos. Aí você vai repetir o x ao quadrado mais x, e agora vai derivar o x ao cubo mais um. Com esse tracinho aqui em cima, que é a linha. Sobre x ao cubo mais um ao quadrado. É x ao quadrado mais x, ó, isso que eu escrevi aqui é o que está aqui. Ó. Então eu peguei o primeiro aqui, coloquei a linha, a derivada do primeiro, vezes o segundo, que é o de baixo. Menos o primeiro, que é o x ao quadrado mais x, vezes o x ao cubo mais um linha, que é a derivada do segundo. Sobre o x ao cubo mais um ao quadrado. É aqui ele já resolveu, já jogou direto ao resultado. Como você faria? Você tem que derivar essa daqui, ó. Você tem x ao quadrado mais x, que é derivar. São dois polinômios. Como é que deriva o polinômio? É bem fácil. X ao quadrado se torna 2x. Mais derivada de x é 1. E, lembrando, a vezes x, quando você deriva, sobra só o a. Nesse caso, o a é 1. Então fica 2x mais 1 aqui. Vezes x ao cubo mais 1. Menos. Repete x ao quadrado mais x. E agora você vai derivar o x ao cubo mais 1. X ao cubo, linha, vai ficar 3x ao quadrado. Então, 3 passa para frente, diminui 1. O 1, quando você deriva, dá zero, que é a derivada de uma constante. A gente fez na aula passada. São constante, se você deriva, é sempre zero. Então, sobra só o 3x ao quadrado. Sobre o quadrado desse. X ao cubo mais 1. Então, seu trabalho agora é só agrupar. É produto de polinômio. Ó. Esse vezes esse, vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Depois, esse vezes esse, e esse vezes esse, e agrupa. Então, 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. Peraí, deixa eu... Alguém aqui pedindo para entrar. Ok. Voltando aqui. Então, 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x vezes 1, 2x. 1 vezes x ao cubo, x ao cubo. 1 vezes 1, 1. Mais
Mas não, tem um menos, né? Aí tem que ter cuidado nessas horas, porque o sinal aqui, ele pode modificar tudo. Ó, esse resultado aí foi o produto desses dois polinômios aqui, esse e esse. Você pode colocar um parênteses se quiser, senão deixar assim. Agora esse de baixo tem que ter muito cuidado, ó, tem um menos e tem o produto. Então eu vou colocar o menos e um parêntese. Aí esse parêntese vai ser o resultado do produto. X ao cubo vezes 3x ao quadrado dá 3x a quarta. 3x ao quadrado vezes x dá 3x ao cubo. Sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Ok. Deixar aqui maior para poder a gente enxergar. Agora isso vai agrupar, né? Então, 2x à quarta mais 2x mais x ao cubo mais 1. Aí o menos está aqui, então vai ficar menos 3x à quarta. E esse menos aqui, menos 3x ao quadrado. Isso tudo sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Agora é só fazer as contas. Ó. Esse aqui tem x ao quarto com esse que tem x à quarta. Então 2x à quarta menos 3x à quarta dá menos x à quarta. Esse aqui tem x ao cubo. Ah, aqui é 3x ao cubo, né? Ao quadrado não. Então x ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 2x ao cubo. O 2x está sozinho, não tem outro. Mais 1. Isso sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Pronto, que é o que está aqui, ó. Menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 2x mais 1 sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Daqui virou isso, certo? Daqui virou isso. Aí como é que se transforma nisso daqui, certo? Bem, você tem várias formas de tentar resolver isso, certo? No seguinte sentido. Você pode tentar fatorar, né? Fazer algumas fatorações aí. Porque são polinômios, então você pode trabalhar aí de mais de uma forma, certo? Porque nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, ele fez tem uma grande mudança, né? Porque não é direto não. O certo aqui seria você desenvolver, certo? Você desenvolver o polinômio para tentar enxergar quais são a conta que ele fez. Porque se você fizer só assim, não vai conseguir. Para efeito de conta, isso aqui já está certo, já é o suficiente. Agora, claro, você pode simplificar, que é o que ele fez. Aí, se você souber, você faz. Se não, você deixa até onde você parou aqui, onde você conseguiu. Mas a conta aqui não é difícil, não. Agora, o problema é que você tem que desenvolver. Por exemplo, eu vou repetir o de cima, se eu quiser. Desenvolver o de baixo. X ao cubo é elevado ao quadrado, então fica 6 à sexta. Certo? Mais 2x ao cubo mais 1. Eu não sei de onde ele tirou isso aqui, não. Ah, deve ter colocado um termo aqui em evidência, talvez. Certo? Ou então feito a divisão. Mas se bem que esse polinômio aqui tem grau menor, né? Para dividir por esse. Né? Você pode tentar colocar termos em evidência. Talvez seja mais prudente, né? Talvez seja mais prudente
colocar termos em evidência. No caso do de cima, você pode tentar agrupar os de grau maior, colocar os termos em evidência e tentar dividir. Mas, assim, isso aqui é irrelevante, ficar discutindo isso, né? Porque o cálculo que ele fez daqui para cá pode ser feito de mais de uma forma, né? Uma pessoa pode tentar desenvolver isso, que eu fiz aqui, e a partir daqui tentar colocar termos em evidência e fazer divisões e tudo, mas outra pessoa, de repente, pode tentar dividir esses polinômios. Ah, mas tem grau menor do que esse, como é que pode? É possível você fazer uma espécie de algoritmo da divisão, onde você tem um resto, quociente e o dividendo, divisor e divisor, e você vai tentar colocar os polinômios um em função dos outros. Isso dá um certo trabalhozinho, que não é necessário a gente discutir isso agora. A gente vai falar disso lá na parte de integrais, quando for falar de integração, integrais parciais, frações parciais. Aí a gente vai ver um pouco mais desse tipo de polinômio. Mas por enquanto, basta desenvolver até aqui. Se a simplificação for fácil, separa. Você faz. Se não for, separa aí mesmo. Porque se tratando de polinômio, você pode mexer de várias formas. Né? Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Só um minutinho. Eu vou pegar aqui um livro. Eu quero dar uns exemplos aqui aplicados a vocês. Certo? Vamos pensar aqui a derivada. Deixa eu só. Vocês são da física, então todo mundo aí sabe. Equação do movimento, né? Equação da velocidade, aquelas coisas lá vocês devem saber de cor, né? Não sabem? Ou não sabem? É a equação do deslocamento. Qual é a equação do deslocamento? Bora? Tô querendo pegar um exemplo aqui desses exercícios do tipo de arremessar uma coisa, uma parábola, coisas do tipo assim. Né? E aí? E aí, sabem ou não sabem? Tá na vaga lembrança. É o quê? Não deu para entender. Ficou dois bandos. Tá na vaga lembrança. Ah, entendi. A variação de velocidade em função. Vocês não lembram dessas coisas, não? Só se tirar para aplicar, aí lembra de tudo. Certo. Vamos aqui colocar um pouco de aplicação para vocês, tá beleza? Estou dando uma olhada aqui no livro, porque pegando os exemplos prontos eu acho melhor, porque para a gente inventar na hora, às vezes a gente inventa umas coisas meio que dá trabalho. Deixa eu abrir aqui a tela da lousa. Vamos fazer um exemplo desses que fala de deslocamento, velocidade, para vocês entenderem por que é importante o conceito de conceito de derivada na física, né? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui, viu? Vou falar coisas bem importantes aqui agora para vocês, então fiquem ligados. Primeiro, deixa eu ver aqui, tá tudo ok, né? Então, primeiro vamos ver aqui assim, a questão da derivada como uma definição de taxa de variação média, né?
Então, o que é que a gente sabe? Vocês aí todos devem saber, são físicos, então vocês devem saber isso aqui. Taxa de variação média. Deixa eu diminuir esse zoom aqui, que a letra fica feia. Taxa de variação média. Suponha que você pega aí uma função qualquer, chamada de y, e isso aqui serve no geral, não é só para função, deslocamento, não é função velocidade, serve no geral, nós vamos ver vários exemplos, certo? Qual é a taxa de variação média? O que é que a gente sabe? Então, isso aqui é uma função, certo? Definida no intervalo AB. Então, o que a gente chama de taxa de variação média é o quê? É você pegar o f num extremo, f de B, menos f de A, sobre B menos A. Isso aqui, vocês sabem que a gente chama de uma variação, um delta de Y sobre delta X. Onde esse delta Y é justamente o f dos extremos, f de B menos f de A. E o delta X é o B menos A, certo? Então, isso aqui é a taxa de variação média, tá certo? Tá claro isso? É só um conceitozinho simples. Tá claro isso para todo mundo, né? Tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Eu vou olhar aqui alguns exemplos que a gente pode encontrar isso. Eu vou ler aqui apenas, eu não vou escrever para não perder tempo. Mas vocês vão concordar comigo. Ó. Pega assim uma questão do medicamento. Você tem uma concentração de um medicamento, certo? No fluxo sanguíneo de um paciente. Vamos supor que ele é monitorado em intervalo de tempos. Vamos supor de cada 10 minutos, intervalo de 10 minutos durante 2 horas. Você pega ali durante 2 horas, você vai analisar a cada 10 minutos esse fluxo, certo? Esse fluxo, essa concentração aí nesse tempo. Vai ser contado em minutos, vamos dizer assim. Então, a taxa de variação média de cada intervalo vai ter uma conta, né? Vamos fazer essa tabela aqui. Deixa eu colocar aqui uma tabela. Ó, vamos dizer o seguinte, que nós temos T e temos a concentração do remédio. Então, a cada 10 minutos, certo? 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aí fez 1 hora aqui, 60. Aí 70, 80, 90, 100, 110, 120. Esse é o medicamento C. Aqui era para ser um C. Aqui é para ser um C. Esse C aqui é a concentração. Vai ser a concentração do remédio, né? Que vai ser aplicado aí em um paciente durante 2 horas. Aí suponha que ele tenha lá os valores, certo? Você vai colocar aqui os valores que são dados em miligramas, vamos dizer assim, a concentração, né? Suponha que essa concentração C aqui, o T é dado em minutos e o C em miligramas por mililitros. Opa.
certo? Aí você tem lá os valores. O zero representa zero, por de 10 minutos, 2, depois 17, depois 37, depois 55, depois 73, depois 89, depois 103, depois 111, depois 113, depois 103, depois 68. Eu errei aqui, peraí, 103, no 70, 111, aqui era 113, no 100, volta a ser 113, deixa eu só apagar isso aqui. 113 novamente, aí 103 e no último 68, certo? Aí o que é que acontece? Você pode procurar isso em vários intervalos. Por exemplo, no primeiro intervalo, entre 0 e 10, qual é a variação? A taxa de variação. Aí você vai calcular a variação da concentração em um determinado intervalo de tempo. Então, o que é que você tem aqui? A concentração aqui final foi o 2 menos o 0 sobre o 10 menos o 0. Então, você tem 2 sobre 10, que é 0,2 miligramas por mililitros por minuto. Porque assim, esse de cima aqui é dado em miligramas por mililitros. E o de baixo é dado por minutos. Então a média tem que ser dada em miligramas por minutos ou miligramas por mililitros dividido por minutos. Então, vamos supor que você quer olhar agora em outro intervalo. Vamos pegar no intervalo de 0 a 20, intervalo maior. Então a variação aí foi como? Foi você pegar o final do 20, que foi 17, menos 0, sobre 20 menos 0. Então vai dar 17 sobre 20, que dá 0,85. A mesma coisa, miligramas por mililitros por minuto. Agora vamos pegar um intervalo que não seja, que não comece no zero. Vou pegar um intervalo aqui entre 110 e 100 e... Vamos fazer assim, entre 100 e 110. Entre 100 e 110. Então a variação vai ser como? No 110 é 103 e no 100 é 113. Então vai ficar 103 menos 113 sobre 110 menos 100. Então aqui dá um número negativo. Deu menos 10 sobre 10. Então deu menos 1 miligrama por litro por segundo. Ou seja, nesse caso aí, a interpretação que você vai fazer em relação a ser positivo ou ser negativo, vai ser uma concentração negativa, ou seja, então está faltando, vamos dizer assim, né? Seria como se a distribuição aí começou aumentando o fluxo e depois foi diminuindo até de tal ponto que essa variação aí deu negativa. Se você fizer um intervalo de tempo aí entre o 110 e os 100, passou a ser negativo. A interpretação vai de acordo com o que você está fazendo, né? Por exemplo, vamos pegar agora o que vocês conhecem, que é a variação de deslocamento. Vamos colocar aqui, deslocamento por pelo tempo.
Vamos colocar aqui que você tenha uma variação de distância, S, ele mede a distância em metros, e T mede o tempo em segundos. Então, quando eu fizer o ΔS sobre ΔT, eu vou pegar lá a velocidade, o deslocamento final, certo? Vou colocar o deslocamento final menos o inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aí, por exemplo, vamos colocar aqui que uma pessoa caminhou em 30 segundos, 12 metros. Então, assim, partindo do ponto de vista que a pessoa está caminhando, por exemplo, você vai pegar aqui um deslocamento que vai contar aqui o ponto inicial, onde a pessoa começou a caminhar. Vou fazer um desenho aqui. A pessoa começou a caminhar aqui. Então, nesse momento, começou a contar. É? Deixa eu só fazer um desenho mais ajeitado. Então, a pessoa caminhou aqui, você contou 0, 0. Aqui vai ser o tempo de 0. Onde ela parar, vai ser o tempo, o deslocamento final, certo? Como eu falei que a pessoa caminhou 10, 12 metros, então ele andou do 0 e foi até o 12. Então ele andou aqui até o 12 metros e esse foi seu deslocamento final. O tempo que ele levou também vai ser igual, assim, no seguinte sentido, que enquanto ele vai começar aqui, você está com o T igual a 0. Igual a 0, ele está parado aqui nesse local. Quando ele parou lá, aí deu o T de 30 segundos. 30 segundos. Pronto. Então, você quer saber essa variação. O que é essa variação? É você pegar o final lá, onde ele chegou, 12, menos o inicial, 0, sobre o tempo, que foi de 30 segundos, menos o inicial aqui. Então, 12 metros em 30 segundos. Esse 12 metros, você pode simplificar aqui com 30 dividido isso aqui por 6, né? Porque aí vai dar 2, aqui vai dar 5, 2 quintos. Que você pode dividir. Quanto é 2 dividido por 5? 0,4 0,4 metros metros a cada segundo. por segundo. Aí isso aqui é uma coisa que vocês conhecem, né? Ele está calculando aí uma média de quê? De uma metros por segundo. É uma unidade de quê? Velocidade. Pronto. Aí nós chegamos onde eu queria. A variação instantânea e velocidade. Esses problemas de deslocamento com tempo é uma coisa típica da física, né? Que vocês já devem conhecer. Então, você quer calcular um deslocamento aí em um intervalo de tempo, você está calculando uma. Você está calculando o quê? Você está calculando uma velocidade, na verdade, né? Então, as equações que vão dizer assim, dizer para a gente a relação de deslocamento, velocidade, tudo elas podem ser estudadas nesse ponto de vista matemático, onde a gente pode colocar a derivada aí e analisar essas variações, vamos dizer assim, né? Porque essa variação que vocês viram aqui, que eu defini aqui em cima, de uma unidade qualquer, uma função f. Ó, coloquei aqui a função f.
colocando em B menos A e sobre B menos A. O que é que aconteceria se eu fizesse nessa função o limite de f de B menos f de A sobre B menos A quando B tende a A? Se eu fizer esse limite aqui, certo? O que é que acontece? F de B menos f de A sobre B menos A. Isso aqui eu estou querendo saber o seguinte. O que é que acontece se eu aplicar o limite aqui quando B tende a A? Primeiro vamos analisar isso de outro jeito. Vamos fazer assim. Vamos pegar o B menos A e vamos chamar isso de T. Certo? Então eu vou pegar aqui, vou passar o A para lá, vai ficar B igual a A mais T. Então eu vou trocar aqui em cima. Limite de f. Onde tem B, fica A mais T. Certo? Menos f de A sobre B menos A, eu chamei de T. E o B tende a A. Ora, se B tende a A, o T vai tender a zero. Então eu posso trocar isso aqui por T tendendo a zero. Certo? Isso aqui para nós é o quê? É o que a gente já viu, né? Isso aqui é a noção de derivada de f no ponto A. Não é isso? É o f' de A, né? É meio que aquela ideia de trazer a reta até o ponto, né? Exato. Você está fazendo aquela reta tangente se deslocar em cima do gráfico. Certo? Então eu vou fazendo o B tender a A. É isso que acontece. Certo? Alguém aí sabe dizer como é que são aquelas expressões que você estuda lá no ensino médio para deslocamento? Função horária, aquelas funções lá que você utiliza, S igual a S0, mas não sei o que. Vocês conhecem? Alguém poderia dizer aí para mim? Pode consultar o livro aí se quiser, não precisa. Só para a gente estudar um pouquinho aqui. Como é que é aquelas expressões que definem lá a velocidade, a distância, como é que são elas? Tem essa do S0 mais VT, que é a função horária da posição, Pois diga aí para mim como é que é. É S, igual a posição inicial, S0. que é S0 mais VT. Pronto, vamos estudar essa função aqui. E qual é a outra que você ia falar? As outras, assim, que eu lembre, é de outro movimento, né? Que isso aí é o uniforme. Tudo bem. Então vamos pensar nisso aqui por enquanto. Matematicamente falando, que função é essa? Afim. Então a função afim. Porque ela é a função daquele tipo, assim, ó. Ela é a função daquele tipo, y igual a x mais b. Só para dar uma trocada, é como se esse v aqui fosse o a, certo? O S0 é o b, e a variável que é a x aqui é o t. Aí essa daqui a gente escreve f de x. Vamos colocar naquela mesma forma, como se fosse b mais ax. Então essa função aqui e essa são as mesmas, só muda a letra aí, não, você não usa, normalmente as pessoas se prendem muito à letra, né? As letras que a gente usa. Lá na física você usa bastante esse S0 mais VT. Ora, mas se você pensar numericamente, isso aqui é a mesma coisa que essa se você escrever assim, ó. Essa é uma função de t, certo? Depende da variável t. Então é S0, que é uma constante, mais o V, que vai ser uma constante, vezes o t, certo? Vamos calcular quem é S' de t, tá bom? Quem é S' de t? Quem é a derivada dessa função S aqui, ó. Então a gente vai derivar ela como se fosse a f aqui. Como a mesma coisa de derivar a f. Quem seria essa f' de x? Todo mundo já sabe. Quem é f' de x aqui? É V. Não, de x. É constante? É zero, não? É, claro que no caso aqui é v também. Você falou certo, mas assim, eu estava perguntando de f. F' de x é a. Então, esse S' de t é para ser quem?
É para ser o V. V. Certo? Mas vamos supor que a gente quer fazer isso por definição. Então, a gente faria igual a mesma coisa. Então, S' de t vai ser o limite da função S. Agora, eu não vou poder usar a mesma letra t. Eu não posso usar t mais t aqui, senão fica estranho, né? Porque lembra que quando você vai fazer f' de x, você usa o limite de f de x mais t menos f de x sobre t quando t tende a zero. Como eu já estou usando um t aqui, eu vou trocar a letra. Eu vou colocar, no lugar desse tzinho pequeno que vai no limite, eu vou colocar um h, tá bom? T mais h menos s de t sobre h quando h tende a zero. Então vamos lá, por definição. Quem é a função S aplicada em t mais v? Olha para a função S aqui. Ó. O que é que ela faz? Ela repete o S0 mais v vezes o que está aqui, que é t mais h. Menos a função S de t. Quem é a função S de t? S0 mais vt. Sobre h. Opa, peraí, esqueci de colocar o limite. Que é uma coisa que eu peço que vocês não façam isso. Quando tem esse limite, você tem que ficar carregando ele. Ó. É chato, tá? Tem que escrever isso, mas tem que fazer. Olhando para cá, você tem o limite quando h tende a zero, vai ficar S0 mais VT mais VH menos, aqui o jogo de sinal, menos S0 menos VT sobre H. Quem vai cancelar? O S0 cancela com S0. O VT cancela com o VT. É isso? Sobra só o VH. O limite de VH sobre H quando H tende a zero. O H cancela o H, ficou o limite de V quando H tende a zero. Ou seja, é uma constante, né? Porque a função não depende mais de H. Né? Então isso aqui dá V. Ou seja, essa função S de t, que é S0 mais VT, a derivada dela é o V. Ou seja, a função deslocamento, a derivada dela é a velocidade. Certo? Tá claro? Tá sim. Ok. Show. Beleza. E se você pensar, vamos interpretar. A derivada do deslocamento, a gente viu ali acima que a variação do deslocamento sobre o tempo dava o quê? Dava justamente uma velocidade, né? Quando a gente colocou isso aqui é a taxa de variação de S, que é deslocamento. Ave Maria, que letra horrível. Deixa eu acertar isso aqui, ninguém dá para ler. Deslocamento. É a taxa de deslocamento, é a taxa de variação de S pelo tempo. Ora, mas isso aqui é simplesmente a definição de quê? Da velocidade, né? Média, né? É isso? Então faz todo sentido. A derivada ela é vista também como essa taxa de variação, a forma de você definir a derivada, a taxa de variação. Você faz variar uma coisa sobre outra embaixo, certo? Essa média aí é o que fornece a taxa de variação. No caso, deslocamento sobre o tempo da velocidade. Aí, se você fizer a variação da velocidade sobre o tempo, dá o quê? Aceleração. Quem aqui sabe a equação da velocidade? Como é que é? É velocidade final igual a velocidade inicial vezes a aceleração vezes, ou mais aceleração vezes o tempo.
Não, diga aí a fórmula. Vai escrevendo na B é expressão. igual a V V0 mais AT. é a mesma função, concorda? Essa função é a mesma da de cima? É uma função linear. A diferença é que essa constante aqui representa a velocidade. Já essa representa a aceleração. Então, pelo mesmo motivo da outra, não precisa nem a gente fazer, porque a função é do mesmo tipo, você derivar a velhinha aqui vai dar aceleração. E se você encarar isso como uma taxa de variação da velocidade pelo tempo, certo? Variação, certo? Variação de velocidade pelo tempo. Ora, mas isso aqui é a definição de aceleração. Não é isso? Tá entendido? Sim. Beleza. A gente vai falar mais disso mais na frente. E quando a gente chegar na parte de aplicações da derivada, nós vamos usar muito isso, tá bom? Que a parte de aplicações da derivada vai entrar esses problemas. Vai entrar problemas onde a gente vai precisar calcular várias coisas. Então, aplicações de derivada é um capítulo que a gente vai ver aí, que é um dos mais importantes, onde vai estudar máximo, mínimo, os pontos críticos. Então, essa parte aí é bem importante na parte de aplicações da derivada. Talvez seja a parte mais importante que a gente vai utilizar, né? Porque a gente aprende a derivada, mas mais importante saber o porquê, que é as aplicações. Onde é que a gente usa isso daí, certo? Onde é que a gente usa isso na prática? Aí nós vamos ver isso. Por hoje, eu vou continuar agora, voltando para o livro, a uma das operações muito importantes agora, que é uma das regras que a gente vai usar bastante, que vocês vão ter que aprender, que é a regra da cadeia, tá certo? Vou voltar aqui. Ops, pulei aqui. Deixa eu voltar aqui. Parei aqui, deixa eu só entrar aqui, a derivada da composta, porque é importante aqui. Vocês estão vendo? Derivada da Sim. composta. Ó, tá vendo essa função aqui? Ó? Suponha que você deseja derivar a seguinte expressão. Veja, essa função u de x, ela é, dentro do parênteses, x ao cu, a nona, mais x à sexta, mais 1, elevado a 1000. Certo? Só que esse polinômio ele é muito grande, a potência. Se você for desenvolver ele, você vai ter aqui uma dorzinha de cabeça. Aqui 9, aqui é 1000. Então, como é que você vai fazer isso? Não seria muito prático a gente pensar em desenvolver esse polinômio. E daria um trabalhozinho, porque lembra que quando você tem só ao quadrado, x mais 2, por exemplo, opa, x mais y ao quadrado, você já precisa desenvolver aqui, fica 3 termos aqui pelo menos. Tem que trocar o bico da caneta, acho que está falhando. Então imagina aqui comigo, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar essa função u como sendo uma função composta, ou seja, como sendo duas. Se você olhar bem, chama de g de x a função x elevado a 1000. E chama de f a função de dentro, x elevado a 9 mais x à sexta mais 1. Então, você tem duas funções.
A composição de G composta com f de x vai resultar justamente para nós a U. Não é isso? Vamos lá, vamos só relembrar. G composta com f de x. Significa que você vai pegar a função g sua. Onde tiver x, você vai jogar f de x. A função g, ela pega o que está aqui e leva a 100. Então, ela vai pegar o f de x e vai levar a 1000. A 100 não, a 1000. Quem é a f? Então, a f é x a nona, mais x a sexta, mais 1, elevado a 1000. E é justamente o que eu falei. Essa daqui é a função u. Então, a função u é uma composta de g com f. Então, seria interessante que nós tivéssemos uma regra para derivar a composta. Uma expressão que derivasse a composta, porque se a gente tivesse expressão, a gente não precisa desenvolver esses polinômios aí para poder calcular o final. E existe essa regra, e ela é chamada da regra da cadeia, que é a regra da composta ou regra da cadeia. O nome a gente usa mais a regra da cadeia, mas significa que é a regra da derivada da composta. Como é que funciona? Vocês estão vendo aqui, né? Vou até aumentar. Ó, G composta com F', você vai derivar G composta com F'. Você vai derivar primeiro a que está aqui de fora, ou seja, a primeira aqui, né? Você deriva ela e compõe com a F, normal, certo? Com a F. Não... Mas você vai multiplicar o resultado pela derivada da F. Tá claro? Ó, vou escrever aqui. Você tem G composta com F'. Então, você vai derivar G e aplica na f de x. E o resultado disso você multiplica pela derivada da f. Certo? Vamos ver esse exemplo, né, que a gente fez. A U de x, ela foi vista como a composição de G com F. Rapaz, eu acho que o pincel está falhando, viu? Não está muito bom não, a ponta. A U de x', a derivada vai ser, então, a derivada da composta. Então, pela regra da cadeia, vai ser o quê? Derivar G, aplica em F, e o resultado multiplica pela F'. Aí vamos lá, ele calculou separado. Quem é a derivada da G? A G ele chamou de x elevado a 1000. Então a derivada da G é 1000 vezes x elevado a 999. Certo? E quem é a derivada da F? A F é o polinômio x a nona mais x a sexta mais 1. A derivada disso é fácil. Como é tudo polinômio, então fica 9x a oitava mais 6x a quinta. Dá esse resultado aqui. E a G dá essa. Então a gente só precisa agora usar o que diz a regra. Certo? O que é que diz a regra? Você vai pegar a G' e vai aplicar dentro a F. Então a G' composta com F. A G' agora é essa, é 1000 vezes x elevado a 999. Só que no lugar do x, eu vou colocar a F. Certo? Vou colocar a F. Vou jogar logo o resultado. A F está aqui. Certo? 1000 vezes x a nona mais x a sexta mais 1. Isso elevado a 999. Pronto. Você fez a primeira parte, foi o G' composto com F. Só que o resultado você tem que multiplicar pela F'. Certo? E é 9x a oitava mais 6x a quinta. Então, a U' de x vai ser 1000 vezes x a nona mais x a sexta mais 1 elevado a 999 vezes a derivada da f, que é essa daqui, botando parênteses, 9x a oitava mais 6x a quinta.
Pronto, então encontrei a derivada. Certo? Tem mais exemplos aqui. Vamos procurar alguns, né? Vou colocar um que não esteja aí. Deixa eu ver aqui uma função bem simples. Vamos pegar uma f. Fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui. Ele só colocou exemplo com polinômio, mas eu queria colocar uma função que não fosse polinômio. Mas nós nem trabalhamos todas as funções ainda, né? Tem a limite, tem a derivada das funções exponencial, logaritmo, trigonométricas, né? São muitas derivadas. Nesses livros de cálculo geral tem uma lista atrás que tem uma lista de derivadas e integrais. Algumas vocês vão ter que praticar aí para encontrar, né, para treinar. Vou colocar aqui uma função que eu não falei ainda, eu queria colocar um exemplo que eu já tenha falado, mas a gente não fez. Tem mais funções. A gente tem mais funções polinomiais. Tá. Eu não falei, mas vamos pegar essa função exponencial de x. E elevado a x. A exponencial com um ezinho, que é aquele número de Euler, que é 2,7 alguma coisa aí. Essa função aqui, vocês vão ver que ela tem uma propriedade muito importante. Se alguém já deve ter visto, a derivada dela é ela mesma. Dá para fazer isso por definição. Se você for olhar aí a demonstração, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Suponha agora que eu pego a função e jogo aqui e elevado a 2x. Agora a função é essa. A função h de x é e elevado a 2x. E agora? Será que a derivada de h, de h' de x, é ela própria? Bem, a resposta é não. Primeiro, porque a função h não é a mesma exponencial de e elevado a x. Uma coisa é e elevado a x, outra coisa é e elevado a 2x. Mas dá para a gente notar o seguinte, que a h de x, ela é uma composição de quem? De duas funções. Ela é a composição de f com g de x, onde f está aqui, que é exponencial, e g de x é a função 2x. Não é isso? Ó, se f de x é x e g de x é 2x, f composta com g é você pegar a função f e aplicar na g. A exponencial, a f, pega e eleva a x. Só que agora eu vou jogar o 2x no lugar do x. Quem é a g de x? É 2x. Então é elevado a 2x. Ora, então se é assim, se a h é a composição de f com g, então a derivada de h vai ser pela regra da cadeia f' composta com g vezes g'. Vamos lá. Quem é a f'? Eu acabei de dizer que a f exponencial, a derivada é ela mesma. Então, dá a derivada de f', de f da e' é a própria exponencial, só que não é ela mesma, não é ela só. É ela composta com a g. A exponencial composta com g, então a gente já fez aqui, ó. É elevado a 2x. Vezes a derivada da g. Quem é a derivada de g de x? G de x é 2x. A derivada é 2. Pronto. Então a resposta é essa daí. É a função elevado a 2x vezes 2. Normalmente a gente põe o 2 na frente. 2 é a 2x. Então a função h de x igual é a 2x. A derivada vai ser 2 é a 2x. Com o tempo, vocês vão fazer isso bem rápido. Ah, função exponencial. Já sei que a derivada é
ela própria composta com a g. Então sai a própria EA2x e deriva o que está aqui. Esse mesmo raciocínio a gente vai aplicar a outras funções, mesma coisa. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio à função ln, ao seno, ao cosseno. A diferença é que no caso da exponencial, a derivada é ela mesma. Já no seno, no cosseno, no logaritmo, a derivada não vai ser ela mesma. Tá entendendo? Beleza, eu acho que vou parar por aqui. Eu tô com um pouquinho de enxaqueca. Tá começando aqui uma coisinha ruim na cabeça. Eu vou abrir aqui a frequência, certo? E vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua com funções inversas, derivada da função inversa e algumas regras para as funções de derivação das inversas. Tudo é vendo aqueles vídeos que eu prometi e ainda não gravei, que é um vídeo sobre funções trigonométricas, alguns exercícios resolvendo limites. Eu devo postar esses vídeos daqui para o final de semana, tá bom? Daqui para sábado eu devo estar postando esses vídeos. E eu vou marcar os exercícios que eu vou receber, né, para a gente fazer aí uma primeira avaliaçãozinha, tá certo? E umas aulas de exercício também para a gente resolver. Só um minuto aí, viu? Alguma dúvida em relação a essa explicação aí da composição? A derivada da composta? Alguma dúvida nisso? Alguma pergunta? Professor, depois, se possível, o senhor pode resolver pela definição essa daí exponencial, a derivada? Dá. Só que tem que falar um pouquinho do limite exponencial fundamental, que eu não falei, né? Porque Ah, a gente entendi. precisa, a gente precisa usar um limite lá. Porque, assim, tem umas exceções que a gente acabou meio deixando um pouco de lado para ganhar tempo. Mas eu recomendo vocês darem uma olhadinha. Nesse livro aí eu não sei se tem a prova. Eu não sei. Mas existem muitos livros de cálculo. Tenta procurar o livro Fundamentos de Matemática Elementar. Certo? Eu acho que não sei se é o volume. Não sei se é o volume 8. Tem um volume dele que tem essa demonstração. Aí a gente pode fazer isso depois, numa aula de exercício, eu posso mostrar a vocês como é que é. Porque assim, eu posso até começar aqui, né? Eu posso começar aqui como é que faz. Deixa eu só começar. Peraí, mas deixa eu fazer a frequência primeiro. Hoje é quarto, dia 1º de setembro. Hoje a gente estudou basicamente função a regra da cadeia, né? Regra da cadeia. Também vimos a derivada como taxa de variação. Para os presentes aqui, os ausentes. Então, tá aqui o Alberes, o Antônio Luciano, o Arthur, o Carlos Rian, o Edinaldo, Fabrícia, Francisco Ferreira, Francisco Nairton, Francisco Juan, Francisco Tavares, Jardel, João Gabriel, Leonardo, Lucas, Maicon, Mirley, Rones e o Yuri. Então, Presente. deixa eu só olhar aqui. Então, esses aí são os que são. Então, a Aline Stephanie nunca apareceu, não foi? Ah, tem uns alunos que estão faltando. Esse Klaus Evi aqui nunca apareceu. Tem uns que vieram e depois sumiram. Ah, João Gabriel, Leonardo, Lucas, Michael, Miller, Ronda. Beleza, A maioria tá aqui. Registrei aqui. É só eu voltar aqui para a tela, só para eu encerrar, já que você perguntou. Aí eu deixo como uma atividade para eu mostrar depois, mas rapidinho. Não vai tomar muito tempo, não. Vou só começar mesmo. É assim, provar os limites, quando você quer provar, demonstrar,
como é um certo limite, tem que fazer sempre pela definição, certo? É porque, assim, eu falei da derivada da função exponencial, mas a função exponencial geral é essa daqui, ó, f de x, a elevado a x. Aí, o caso particular é quando o a for e, tipo, quando o a for o número de Euler, né? Aí, nesse caso aqui, a função f de x, ela é e elevado a x, e f' de x é x. Quando for a, f' de x, ela vai ter uma expressãozinha a mais. Ela é a elevado a x vezes uma coisa aqui, que eu não vou dizer quem é, porque a gente vai ver ainda, mas vocês podem procurar quem é. Tem a ver com a inversa da função exponencial. Isso aí, esses curiosos que são, vocês podem olhar aí no livro. Vamos para essa daqui mesmo, a função elevada a x. Se a gente fosse provar por definição, que a f, quem é f' de x? Ficaria limite de f de x mais t menos, menos f de x sobre t, quando t tende a zero. Então, f de x mais t é elevado a x mais t, menos f de x é elevado a x sobre t. Pronto, aí perceba que aqui tem um limite que pode deixar você um pouco sem saber o que fazer com esse limite, né? Você pode pensar assim, como é que eu vou trabalhar esse limite? Aí você tem que se virar e tentar várias armas. Eu tentaria fazer o seguinte, tentaria enxergar isso assim, ó, porque o produto de potências de mesma base, você pode somar, repete o e, soma o x mais t. Então, a primeira coisa seria isso. Aí daqui você tentaria colocar o e elevado a x em evidência. Iria sobrar o e elevado a t menos 1. Isso tudo sobre t, quando t tende a zero. Mas ainda não resolve nosso problema, né? Isso aqui ainda não resolve. Porque se você substituir o t por zero, vai e elevado a zero, dá 1, menos 1, 0. E ainda tem o t embaixo, que é o pior de todos. Aí como é que a gente faz para se virar desse t? E aí? E agora? Aí é onde entra aqueles truquinhos matemáticos de você fazer algumas mudanças, fazer mudanças de variável, você fazer aparecer um termo aí para poder justificar aquele negócio como a gente fez na aula passada, que fez aparecer um multiplicando ali, dividindo. Aí esse tipo de truque vai fazer com que você consiga fazer a conta. Eu não vou fazer aqui, eu posso deixar com um exercício, se pesquisar. Isso tem no livro resolvido. Se você procurar no livro, tem. Basta procurar. Não sei nesse que eu passei para vocês, mas existem outros aí. Vocês vão perceber que vocês vão trabalhar essa parte aqui, que é a parte que tem t, de tal forma que lá no final vocês vão encontrar o elevado a x vezes o limite de uma coisa que é 1, certo? Aí fica só o elevado a x. Porque nesse caso aqui, ó, quando eu aplico o limite dessa coisa com t tende a zero, isso aqui não depende de t. Isso aqui passa a ser como se fosse uma constante. É uma constante. Então, quem depende de t agora é essa função aqui, ó. Essa agora é uma função que depende de t. Elevado a t menos 1 sobre t. Se você aplicar o limite nela agora, não dá certo, porque dá 0 sobre 0. Mas vai aparecer um momento que você vai manipular, que vai aparecer um limite que vai dar 1, certo? Aí existe o limite fundamental, o exponencial fundamental, que eu não falei aqui, que ele envolve o e, certo? 1 mais alguma coisa. Alguém está escrevendo aqui. Então, assim, minha dica é vocês darem uma olhadinha aí nos exercícios para tentar entender, tá certo? Porque, assim, infelizmente não dá para a gente fazer tudo nas aulas, porque leva muito tempo, a gente tem que ir para a parte mais essencial, mais direta. Aí as partes que a gente não faz, o aluno tem que tentar procurar nos livros. Vocês não podem se acomodar, esperar só pela minha aula, não. Você tem que pegar esse livro, tem que olhar os exemplos. Eu recomendo você ficar sempre olhando os exemplos do livro resolvidos. Tem que tentar resolver os exercícios. Tem que ter uma postura ativa na disciplina, senão vocês não aprendem, certo? Não vão passar no cálculo 1. E se passar, não vai entender o cálculo 2. Pois é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação e a aula. E a gente se vê na sexta-feira. Talvez, assim, se eu gravar as aulas extras até sexta, eu faço. Ok?
Não entendi. Ah, Era só boa tarde. beleza, então. Boa tarde, até sexta. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, gente. Boa tarde.